Bom, eu irei fazer essa pregação aqui reforçando ainda mais o esclarecimento com relação à lei do Criador, porque esta é a minha missão. É sugerido para você que está assistindo pela primeira vez que se esvazie, porque se trata de alimento sólido. E a verdade ela só vem mediante a lei do Criador. Lei esta que foi ocultada, que foi apagada, que foi destruída, mas já estava profetizado que ela viria à tona, porque só é esclarecido a verdade, toda a verdade, mediante a lei do Criador, a lei da criação, o fundamento otorgado na lei do criação, na lei da criação, isto é, o seu nome. Então, o que as Escrituras mencionam é que no tempo do fim será como nos dias de Noé. O Criador, Yahweh, é aquele que anuncia o início de todas as coisas e o fim delas. Só que no tempo do fim é como no começo, ou seja, é da forma que aconteceu no começo, nos dias de Noé. Então, vamos aqui começar esclarecendo através de Hebreus capítulo 11, versículo 7, que aqui vai falar, pela emuná, a palavra lá vai estar como fé, mas já expliquei essa questão da palavra fé e emuná. A palavra fé ela se trata de uma palavra muito abstrata. A emuná remete à origem. O que aconteceu na origem? O fundamento otorgado na lei da criação. Isto é o nome do Criador. E o nome do soberano da criação. Aquele que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio. Então vamos continuar. Pela emuná, Noé, quando devidamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por puro temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da emuná, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da emuná, que vem através do firme fundamento da lei do Criador. Pois eu volto aqui. Vamos aqui em Irmial, capítulo 31, sequência como Jeremias, versículo 33. E aqui diz, eis no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Jacó, sequência como Jacó, passados aqueles dias. Minha garganta está... Afirma o Criador. Registrarei o conteúdo da minha lei nas mentes deles e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Criador deles e eles serão o meu povo. Vamos aqui para Irmial, capítulo 32, versículo 40, que ele vai dizer, farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor, preste atenção aqui, o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afaste da minha pessoa. Vamos aqui para Hebreus de novo. Noé foi movido pelo puro temor. O que é esse puro temor? Aqui, escreverei o meu temor. Ou melhor, não deixarei de abençoá-lo com tudo de bom e colocarei o meu no íntimo do seu ser. Aí aqui em Irmial, no capítulo 31, como mencionado, ele vai dizer, registrarei o conteúdo da minha lei. Ou seja, registrarei a minha lei. Escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Noé foi movido pelo... Qual foi o puro temor que Noé foi movido? A lei do Criador. O fundamento otorgado na lei da criação. Noé não estava preocupado com esse mundo. Noé estava preocupado em salvar a sua família para entrar no reino do Criador. Porque este mundo ele vai e condena. Está aqui, ó. E por que ele condenou? Porque estava debaixo, tudo estava debaixo do engano da árvore do conhecimento do bem e do mal, que derrubou toda a humanidade no Éden. Tudo, por isso que ele vai condenar o mundo e buscar salvar a sua família para entrar no reino do Criador mediante o quê? O puro temor, mediante a lei do Criador. Porque ninguém entra no reino do Criador fora da sua lei. Ninguém.
Aí, por isso que no tempo do fim será como nos dias de Noé. Tudo tem esclarecido através do puro temor que Noé teve. Que é o puro temor? A lei do Criador. E aqui ainda fala, quando devidamente orientado acerca dos acontecimentos que não podia ser visto, devidamente orientado, devidamente esclarecido, mediante a lei, que a lei está esclarecendo tudo, toda a verdade. Continuando aqui com relação ao esclarecimento da lei, vamos aqui em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29. Aqui diz: os conhecimentos encobertos pertencem ao nosso Criador. O saber revelado, isto é, a sua lei, entretanto, pertence a nós e aos nossos descendentes para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta lei. Quem conhece a lei tem que esclarecer a lei do Criador e as suas palavras. Porque as palavras da verdade, elas só são esclarecidas mediante a lei do Criador. Por isso, está escrito aqui, ó. Isso aqui é uma profecia lançada. E que, por exemplo, aqui, ó, como no Éden, foi lançado duas sementes, aqui foi colocado também duas palavras. Aqui dentro está a palavra do Criador e está a palavra da serpente. Por que ela perdura por muito tempo, a Bíblia? Porque dentro está o conteúdo da palavra do Criador. Mas só que como tiraram a lei do Criador, aí mistura tudo, tiraram o fundamento. Aí mistura tudo e colocaram no paganismo. E tudo se relacionou ao paganismo. Aí, como dito, a palavra do Criador só é esclarecida mediante a lei. E a lei do Criador, que esclarece a sua palavra, ela se cumpre no Éden, como já mencionado em outras pregações. Aqui já está tudo pré-determinado de acordo com o que aconteceu no Éden. Porque no Éden, os seres, a árvore do conhecimento do bem e do mal, os anjos caídos, como falam, eles arrebentaram com o ser humano. Tem pessoas aí que não conhecem nada de escritura, mas fala até em questão que eles são geneticistas. E eles arrebentaram com o ser humano no Éden. E a restauração para a verdadeira vida, para a vida eterna, ela é mediante a lei do Criador, a lei da criação. O firme fundamento otorgado na lei da criação. Sem ele não vai. Por isso tem que ser esclarecido. Então, continuando aqui, ó, Provérbio, por exemplo, capítulo 25, versículo 2, aqui diz: a majestade do Criador está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-la. Porque só é descoberto toda a verdade mediante a lei do Criador. Não se sabe a verdade mediante, fora da lei do Criador. Sem a lei do Criador. Sem a lei do Criador você vê, ó, falsos mestres. Um fala uma coisa, outro fala outra. As sinagogas de Satanás tudo dividida. Que cai tudo fora da lei do Criador. Por isso o esclarecimento só vem aqui, ó. Só vem mediante a lei do Criador para saber o que é a palavra dele. Vamos aqui para Provérbio capítulo 28, versículo 4 e o versículo 9. E aqui diz: os que abandonam a lei louvam o ímpio. Ou seja, exalta o engano. Saiu da lei, cai tudo. Cai tudo. Os que observam a lei o repreendem. Aí no versículo 9.
o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. Ou seja, os que estão ouvindo a lei, mas que estão desviando o ouvido, não estão dando atenção, até mesmo a sua oração se torna abominável. Por quê? Porque é como está escrito em cima. Saiu da lei, louva o engano. Exalta o engano. Exalta o opositor da lei do Criador. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, o diabo, Satanás, como mencionado. Eu até já mencionei também essa passagem aqui, ó, de Daniel, capítulo 8, versículo 9 ao 12. Vou só reforçar aqui, não vou ler toda não, porque senão vai comer muito tempo. Sobre o pequeno chifre, que cresceu assustadoramente e devastou toda a terra, que é o último império da iniquidade, Roma. Que ele se lança para a terra prometida e vai contra o povo do Criador e desafia o comandante do exército do céu. Quem é o comandante do exército do céu? Que ele desafiou? Yahushua. Quem foi que apregou o soberano da criação no madeiro? Roma, o último império da iniquidade. Aí o que é que ele faz? Vamos aqui para o versículo 12. Apesar desses pecados, já falei que pecado é a transgressão da lei, e Yahweh não deixou que o exército do céu castigar o chifre. E ao invés do sacrifício consagrado, foi apresentada uma oferta nojenta. Ou seja, aqui ele tirou o nome Yahushua e colocou Jesus. Quando tira o nome, cai tudo. Quebra a lei. Tem pessoas aí que falam que não conhecem nada de escritura também, que falam a respeito de código-fonte. O código-fonte é a lei do Criador. Quando tira o nome, cai tudo. O nome é a restauração. Por isso que lá em Êxodo, no capítulo 16, salvo engano, é o capítulo 15 ou é o capítulo 16, no final. Ele vai dizer, quando está libertando o povo do Egito: eu sou Yahweh, aquele que te restaura. Porque a restauração para a verdadeira vida vem através da lei da criação. Fundamento otorgado na lei da criação. Isto é, do nome. Então aqui, ó, no versículo 12, quando tira o nome, cai tudo. Cai tudo. E quebra a lei, quebra o fundamento otorgado na lei da criação. Isto é, tirou o nome, lançou a verdade fora. Trocou o nome, colocou o impostor no lugar. Então, quando o Roma faz essa troca aqui, ó, mencionada no versículo 12, derruba toda a verdade, porque derrubou a lei do Criador. Trocou Yahushua por Jesus. Caiu tudo. E daí o engano se espalhou. E o que está sendo exaltado, aclamado aí, é o engano. E quem é o pai do engano? Pois é ele que está sendo exaltado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, os seres que se rebelaram no Éden, também são chamados de deuses. Deuses, os deuses do Egito, os deuses que Noé foi alertado com relação a eles. O mundo inteiro estava sob o engano deles, assim como a Suméria, que Abraão foi retirado lá, porque estava tudo no engano desses deuses, assim como o Egito. Enfim, o engano que está sendo exaltado. Ou melhor, o pai do engano que está sendo exaltado, quando a lei do Criador é lançada fora. Aqui, em Yeshayahu, que se conheceu como Isaías, no capítulo 52, eu já mencionei também na pregação anterior. O Criador vai exaltar: meu povo foi levado ao cativeiro da Babilônia e os seus dominadores zombam dele. Ele vai dizer: e o meu nome é blasfemado constantemente, dia após dia, sem cessar. Eles fazem terrível ofensa contra o meu nome e os seus dominadores zombam dele. Zombam porque sabe que o que está sendo aclamado é o engano. Aí daí aqui no versículo 6, o Criador vai falar: mas eu revelarei o meu nome ao meu povo, e eles por fim reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Por que ele fala: eu revelarei o meu nome ao meu povo? Porque o soberano da criação, ele só se manifesta mediante a lei do Criador, mediante o fundamento otorgado na lei da criação, isto é, o nome. Ele não se manifesta fora do nome. Por isso que os dominadores ficam zombando. Ó. É como se eles tivessem, os dominadores deste mundo, como se eles estivessem dizendo assim: deixa eles clamar, esses ídolos aí, porque estão clamando o engano. Nunca que o Criador vai salvar eles.
Porque nesse nome aí o Criador não se manifesta. É desse jeito que os dominadores deste mundo ficam zombando. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo já vai dizer que a nossa luta não é contra o ser humano, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, por isso que eles zombam, porque sabe que o que está sendo aclamado é o engano, o que está sendo exaltado é o engano. E o Criador, jamais ele vai se manifestar fora da sua lei, fora do seu nome. Mas aqui está a profecia, no versículo 6. Eu revelarei o meu nome ao meu povo. Aí em cima do nome dele, do fundamento otorgado na lei da criação, o soberano da criação se manifesta, porque ele defende a lei do Criador, a qual ele é o herdeiro e representante dela. Ou seja, ele é a lei do Criador. O Criador escolheu para ser a lei dele. Aí ele se manifesta. Então, no tempo do fim tem que vir tudo isso. E tem que haver arrependimento, reconhecer que foi enganado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e se voltar para a lei do Criador. Assim, cumprindo também Lucas capítulo 24, versículo 47. Se voltar de todo o coração para a lei do Criador, e ele há de se manifestar, porque a sua lei já está sendo esclarecida. E os filhos do Criador estão aqui, clamando o seu nome, e sabendo eles que não fazem parte jamais deste mundo. Por quê? Porque este mundo é o mundo dos mortos. O ser humano só veio parar aqui, foi expulso para este mundo, pelo fato do que aconteceu no Éden. O Criador não criou o ser humano para este mundo aqui. Criou para o seu reino, no mundo dos vivos. O ser humano veio parar neste mundo aqui pela decorrência do que houve no Éden. E não pense que o Criador, depois que o soberano da criação purificar o seu reino, entregar o seu reino puro ao Criador, ele vai deixar esse mundo aqui. Jamais, porque não vai ter serventia nenhuma. Ele vai eliminar também a morte. Quem é a morte? A árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a morte entra através deles, os seres que se corromperam no Éden e derrubou o ser humano lá. Ali eles atingiram tudo geneticamente. Acabaram com a vida do ser humano lá no Éden. E a restauração é o soberano da criação, a árvore da vida, Yahshua, a lei do Criador. E para finalizar a pregação, lá em 2 Kéfas, que você conheceu como Pedro, no capítulo 2, vai mencionar com relação a Noé e Ló, acerca do tempo do fim, que será o fim de todo esse engano, porque o mestre precisa vir reinar, e tudo será colocado à prova. Lá em Lucas, no capítulo 17, do versículo 22 ao 30 também, vai mencionar a respeito deles. Por quê? Porque eles são uma tipologia do filho varão dos vencedores que receberam o livramento. Assim também será agora. Tem os primogênitos, as primícias que vai receber o livramento. Lá em Ishaial, que você conheceu como Isaías, no capítulo 26, versículo 20, lá o profeta vai mencionar sobre esses vencedores. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, está relacionado à congregação de Filadélfia, que são os vencedores. Eles vão receber esse livramento. Eles não enfrentarão a provação, a ira do Criador. Então, o que está sendo exaltado é a árvore do conhecimento do bem e do mal, os seres que se rebelaram no Éden. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, o apóstolo vai falar que o Deus deste mundo, ou desta era, cegou a mente daqueles que andam no caminho da destruição, para que eles não vejam a majestade de Yahshua, o qual é a representatividade de Yahweh, é a imagem do Pai Criador, Yahweh. O Deus ou os deuses no aglomerado de seres, os deuses do Egito, são eles. E eu já deixei bem claro em outras pregações o que este mundo é e o que aconteceu no Éden para que o ser humano viesse para este mundo. E isto já está bem esclarecido, mediante a lei do Criador.